Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Dar o mal por mal, assim, eu tinha a quanta razão. Eu guardei a pedrinha da algibeira. Depois, melhor, botei no bolso do cinto, contei minhas favas, refavas. Diadorim respirava muito. Dele foi o relance. Riobaldo, você pensa bem. Você jurou vinga. Você é leal. E eu nunca imaginei um desenlace assim, de nossa amizade. Ele botou-se adiante. Riobaldo, põe tento no que estou pedindo. Tu fica. E tenho que eu não te disse, mas que de uns tempos é que meu pressentir que você pode, mas encobre que, quando você mesmo quiser calcar firme as estribeiras, a guerra varia de figura. Arredei. Tu diz missa, Diadorim? Isso comigo não me toca. Da maneira, ele me tentava, com baboseira, aprosável, diguisse. Queria abrandar minha opinião. Então eu ia crer. Então eu não me conhecia? Com o meu retraimento de nascença, deserdado de qualquer lábia ou poçança dos outros, eu era o contrário de um mandador. Pra agora achar de levantar em sanha todas as armas contra o Hermógenes e o Ricardão, aos instigares, rebolir com o sertão como dono? Mas o sertão era para, aos poucos e poucos, se ir obedecendo a ele, não era para a força se compor. Todos que mal montam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns trechos, que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela. Eu sabia, eu via, eu disse, nãozão. Me desinduzi. Talento meu era só o aviável de uma boa pontaria ótima, em arma qualquer. Ninguém nem mal me ouvia. Achavam que eu era zureta ou impostor, ou vago em aluado. Mesmo eu não era capaz de falar a ponto. A conversa dos assuntos, para mim mais importantes, amolava o juízo dos outros. Caceteava. Eu nunca tinha certeza de coisa nenhuma. Diadorim disse, ei, retenteia, coragem faz coragem. Demais eu disse, eu sou capitão-general? Antes tantas astúcias em empalhar que eu não fosse embora, que eu ficasse preso naquele urjo de guerra, sem cabo nem ponta, sem costas nem frente, e que maçava, recachei. A mão dele, doçura de dada, de leve na minha, temia fracar, e em duro repostei, com outra ombrada. Eu vou e vou. Só ainda acompanho e até os currais do padre. Lá eu requeiro para mim um bom cavalo e trovejo no mundo. Verdadeiro meu propósito era esse. Como está dito, eu não caturrava. Eu sou amor com amor, e ingratidão não. E bem por isso Diadorim não persistiu com palavras cordatas, mas por fim disse de montejo, zombariazinha. E então? Que quer mesmo ir, vai, Riobaldo. Eu sei que você vai para onde, relembrando de rever a moça Clara de cara larga, filha do dono daquela grande fazenda nos Gerais da Serra, na Santa Catarina. E com ela tu casa. Vocês dois assentam bem, como se combinam. Não de nada eu não disse. Se menos pensei em Otacília. Nem maldisse de Adorim, de que não se calava, a mais pirraçou. Vai-te, pega essa prenda jóia, leva, dá para ela, de presente de noivado. Eu demorei no fazer um cigarro. Nós estávamos na beira do cerrado, cimo donde a ladeirinha do resfriado principia. A gente parava debaixo de um para-tudo, pau, como diz o goiano, que é a caraíba mesma, árvore que respondia à saudade de suas irmãs delas, crescidas em lontão nas boas beiras do Urucuia. Acolá era a vereda, e com o tempo se refrescando e o desabafo do ar, Buriti revira altas palmas. A por perto se ouvia a algazarra dos companheiros. De ver eu tinha dó, minha pena sincera de Diadorim, nessas jornadas. De verdade, entardecia, derradeira arara já revoava. Ou quem sabe você resolve melhor mandar de dádiva para aquela mulherzinha especial,
A da rama de ouro, filha da feiticeira? Arte que essa mais serve? Riobaldo, ela faz o gozo do mundo, dá açúcar e sal a todo passante. Não era na rama de ouro, era na aroeirinha. Mas por que era que ele falava o nome da Nhorinhá com tão cravável lembrança? Ao crer que soubesse mais do que eu mesmo o que eu produzia no coração, o encoberto e o esquecido. Nhorinhá, florzinha amarela do chão, que diz: eu sou bonita. E tudo neste mundo podia ser beleza, mas de Adorim escolhia era o ódio. Por isso era que eu gostava dele em paz. Não. Gostava por destino, fosse do antigo do ser, donde vem a conta dos prazeres e sofrimentos. Igual eu gostava de Nhorinhá, e sem mesquinhice, para todos formosa, de saia cor de limão, prostitutriz. Só que de que gostava de Nhorinhá, eu ainda não sabia. Filha de Ana dos Usa. O senhor estude. O Buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda, as águas levam em beiras, o coquinho as águas mesmas replantam. Daí o buritizal de um lado e de outro, se alinhando, acompanhando que nem que por um cálculo. Você se casa, Riobaldo, com a moça de Santa Catarina. Vocês vão casar, sei de mim, sei. Ela é bonita, reconheço, gentil moça passã. Peço a Deus que ela te tenha sempre muito amor. Eu estou vendo vocês dois juntinhos já, tão juntos, prendidos nos cabelos dela com um botão de bogari. Ah, o que as mulheres tanto se vestem! Camisa de caça branca com muitas rendas, a noiva com um alvo, véu de filó. De Adorim mesmo repassava carinho naquela fala. Melar mel de flor e me embebia, o que estava me ensinando a gostar da minha Otacília. Agora falava devagarzinho, si som, feito que imaginasse sempre a si mesmo uma história recontasse. Altas borboletas num desvoejar. Como se eu nem estivesse ali ao pé. Ele falava de Otacília, dela vivendo o razoável de cada dia, do estar. Otacília penteando os compridos cabelos e perfumando com o óleo de 7 amores, para que minhas mãos gostassem deles mais. E Otacília tomando conta da casa, de nossos filhos, que de certo íamos ter. Otacília no quarto, rezando ajoelhada diante das imagens de santo e já aprontada para a noite, em camisola fina de filó. Otacília indo para o meu braço às festas da cidade, vaidosa de ser feliz e de tudo, em seu vestido novo de momol. Ao tanto, deusdadamente, ele discorresse. De meu juízo, eu perdi o que tinha sido o começo dessa nossa discussão. Agora só ficava ouvinte, descambava numa sonhice, com o coração que batia ligeiro, como de um passarinho pombo. Mas eu me lembro que no desamparo repentino de Adorim sucedia uma estranhez, alguma causa que ele até de si guardava, e que eu não podia inteligir. Uma tristeza meiga, muito definitiva. No tempo, eu não apareci no meio daquilo. Assim foi que foi, até que vieram os companheiros, com João Conclis, Sidurino e João Vaqueiro, que ajuntaram lenhas e armaram um fogo bem debaixo do para-tudo. Ao relançar nas labaredas e o refreixo das cores dando lá acima dos galhos e folhas, essas trocavam tantos brilhos e rebrilhos de dourado, vermelho e alaranjado às brasas. Essas esplêndidas, com mais realce que todas as pedras do Araçuí, do Jequitinhonha e da Diamantina. Era de anos daquelas árvores. Ao quando bem anoiteceu, foi assim. A gente só sabe bem aquilo que não entende. O senhor veja, eu de Adorim hoje em dia, eu queria recordar muito mais coisas, que valessem do esquisito e do trivial. Mas eu não posso. Coisas que se deitaram. Eu esqueci fora do rendimento. O que renovar e ter eu não consigo, modo nenhum. Eu acho que é porque ele estava sempre tão perto demais de mim e eu gostava demais dele. Na surgida manhã, saímos para a parte final da caminhada. Zé Bebelo, certa hora, me chamou. Inda que avante, Zé Bebelo mesmo devia de estar curtindo mais e piores. Fio que ele amargava a vitória que tinha inventado. Noção dos inimigos nossos, que seja lá por onde,
puxavam posse de uma munição e de suas montadas e cargas, socorridos de tudo quanto careciam. Um Hermógenes que tomar conta do sertão dos Gerais. Ele quer tomar conta do sertão dos Gerais. Eu tirei liberdade para dizer. Mesmo mais indiretas disse, e isso me realiviou, do dizer, pouco somente, que era só por picardia. Direto disso, Zé Bebelo não me respondeu. Ele pensava as mil coisas. Entanto, nesses cálculos de meditação, ele ligeiro sobrezumbia como os beiços, e balangava às esquerdas e direitas as abas enfunadas do chapéu. E às vezes assoprava sem ser por cansaço de marcha. O que das ideias sobrava era que ele referia. Eu ainda não entendo. Até agora reconheço, ele tem tido uma sorte. Sapo sem colarinho, rei gordo. Mas deixa a gente ir e vir, que os ovos e dúzias ele paga. Dos Hermógenes discursava. Orçamento dos Hermógenes. E de ouvir que a sorte dos Hermógenes existia alta, isso me penou, tanto que certificava. Aí fiquei a menos. Nem eu não queria reliar Zé Bebelo, mas para mim ele estava muito errado, pelos passos e movimentos, porque gostava prático da guerra, do que provava um tanto final, um muito forte prazer, e por isso não tinha boa razão. Assim achei, espiando o alto céu, que é com as nuvens e os urubus repartido, e deponho. De que é que aquilo me adiantava? As chuvas dadas derramadas? Aí vai, chegamos no currais do padre. O lugar que não tinha curral nenhum, nem padre, só o buritizal, com um morador. Mas o ar em redor, em grandes pastos, era o capim melhor milagroso, que o que deixava de ser provisório rico era o meloso de muito óleo, a não ver os fios do Santa Luzia azul e do duro do prédio nas baixadas e nos altos com pedregal o jasmim da serra. De lá vinham saindo renascidos e engordados os nossos cavalos, isto é, os que tinham sido do Medeiro Vaz e que agora herdávamos. Regozijei e escolhi um animal vistoso, celeado, acastanhado morzelo, que bem me pareceu. E dei em erro, porque ele era meio sendeiro e historiento. Daqui veio que o nome que teve foi do padrinho Celorico, mas o dono do sítio, que não sabia ler nem escrever, assim mesmo possuía um livro, capeado em couro, que se chamava O Sinclair das Ilhas, e que pedi para deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei de romance, porque antes eu só tinha conhecido os livros de estudo, e nele achei outras verdades muito extraordinárias. Além de que tudo que eu tivesse de resolver de minha vida, eu fui deixando para os seguintes. Dia de ter de chuva, que madrugou tarde, boinos cinzentos, e os pássaros da passagem precisavam de gritar muito uns para os outros. Diadorim moderava o falar comigo, e me ver. Recolhido em certo vexame, receoso, eu achei, já disse, ao senhor, que dia a dia ele raiava em formosura, acordava. A chuva alta que envinha estava mandando o urubu voar para casa. Os cavalos pastavam com mais pressa. E nunca, em todos os meus tempos, eu vi inverno tamanho demorado. Era para a espera. E mesmo assim, Zé Bebelo pôs ordens de se ir, porque estávamos quase todos montados em pelo, e carecíamos de tocar para o curral Caetano, onde se tinha quantidade grande de arreios guardados. Depois daí, para buscar munição na Virgem Mãe. Prazo não se perdia. Aos caminhos barrancosos da sopega, feito torrão de açúcar preto se derretendo, empapados. E aos barros fomos, como perdidas criaturas de se rir e de se chorar. E mais o senhor sabe o que isso é? Aqueles nossos cavalos não tinham ferraduras. Para mais onde? Onde os altos bons, o chapadão do Urucuia. E entanto o boi berra, mas nunca chegamos nem Virgem Mãe. Eu afiguro, desde o começo eu desconfiei de que estávamos em engano. Rumos que eu menos sabia no viável, como a serra que vinha vindo, enquanto para ela eu ia indo, em tantos dias.
Longe lá, de repente os olhos da gente percebem um fio de tremor. Se vê um risquinho preto com umas léguas andadas, vira cinzento e vira azul. Daí, depois, parece que o morro se desfez. Então, no arquear dali, foi que se pegou o primeiro caminho achado para se passar. Bem baixamos. Os rios estavam sujos e em espumas, não havendo ajuda do Joaquim Beiju, que estava dando para dela de se sentir falta. Zé Bebelo, em Assarapanto, até os dedos da mão dele não deixavam de se perpassar, contando o rosário das tiras das rédeas do cavalo, que andávamos desconhecidos no errado, e disso tarde se soube, quem me guiava tinha enredado nomes, em vez de Virgem Mãe, creu de se levar tudo para a Virgem da Laje, logo lugar outro, vereda muito longe para o sul, no sítio de que tem engenhos de pilões, mas já era tarde. Trovoou truz, dava vento, e chuvas que minha língua lambeu. Nelas mais não falo, mas quando estiou o tempo de vez, eu não sei se foi melhor, porque bateu de começo a fim dos gerais um calor terrível, e aí quem sofreu e não morreu, ainda se lembra dele. Esses meses do ar, como que se estavam desencontrados, doenças e doenças. Nosso pessoal, um montão deles, pegou a mazelar. Mas isto eu refiro depois. O senhor já me ouviu até aqui. Vá ouvindo, porque está chegando a hora de eu ter de lhe contar as coisas muito estranhas. Quadrante para mim viemos, por esses lugares que o nome não se soubesse, até, a estrada de todos os cotovelos, sertão. Se diz, o senhor querendo procurar, nunca não encontra, e de repente por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas aonde lá era o sertão churro, o próprio mesmo. Ia fazendo receios, perfazendo indagação. Descemos por umas grotas, no meio das serras do Partivento e suas mães árvores. O pongo do ribeirão, o boqueirão de um rio, o Abaeté, não era? E bem fosse que parecia. Largo rio Abaeté, do escalavrado, beiras amarelas. Aquele rio fazia uma grande volta a colar clareado com uma vista de uns coqueiros. E ali era um lugar longe e bonito, como que me acenava. Mas não endireitamos para ele porque o rumo determinado era outro, torando desviado muito, consoante, e mais maninhava. Topar um vivente é que era mesmo grande raridade. Um homenzinho distante roçando, lenhando, ou uma mulherzinha fiando a estriga da roca, ou tecendo em seu tear de pau, na porta de uma choça, de Buriti toda. Outro homem quis me vender uma arara mansa, que a qual falava toda a palavra que tem ar. Outra velha que estava fumando um pito de barro, mas ela enrolou a cara no chale, não se ajuizaram os olhos dela. E o gado mesmo vasqueava. Só por pouco acaso um boi ou vaca de solidão, bicho passeando sem dono. Veado sim, vi muitos. Tinha vez que pulavam no sonhoso, correndo de corta-campo, tantos e tantos. 1, 2, uns 3, uns 20, em grupos. Mateiros e campeiros. Faltava era o sossego em todo silêncio. Faltava rastro de fala humana. Aquilo perturbava-me, sombreava. E já depois, com a andada de 3 dias, não se percebeu mais ninguém. Isso foi até onde o morro quebrou. Nós estávamos em fundos. Isto é, nos arrampadouros tinha uma estrada, e na subida dela houvesse coisas, uns galhos de árvores colocados, ramalhos e jaribaras, forma de sinal, para não se passar. Mas esse aviso havia de ser particular, para uso de outros, não para o nosso destino. Não respeitamos o aviso, de jeito nenhum. Então fomos indo. E no entrar numa guapira, se redobrou o achado daquelas ramas verdes, que não obedecemos. Eu vinha adiante com a Cauã e o Nelson, instruindo o caminho. Já estávamos pelas rédeas para outra subida de ladeira, mas aí escutamos o latir de cachorros e enxergamos um homem no alto da virada. Uns homens. Esses estavam com espingardas. Os quantos homens de estranhoso aspecto que agitavam manejos para voltarmos de onde estávamos. Por certo, não sabiam quem a gente era,
e pensavam que 3 cavaleiros menos valessem. Mas, entendendo que o caminho não desgarrávamos, começaram a ficar estramontados. Eu vi que dava ordens, um roceiro brabo, arrastando as calças e as esporas, mas os outros, chusmote deles, eram só molambos de miséria, quase que não possuíam respeito de roupas de vestir. Aos menos trapos, que bem só o esporte de uma tanga esfarrapada, e em lugar de camisa, haver a espécie de colete de couro de jaguacacaca. Eram uns 10 ou 15. Eu não consegui sentido no que eles ameaçavam, e vi que estavam aperreando armas. Queriam cobrar portagem? Andavam arrumando alguma gerimbamba? Não convinha avançar assim por cima deles. Logo, mas também da recuada podia ser uma vergonha. Esbarramos neles quase encostados. Íamos esperar o resto do pessoal e eles ali confrontes não explicavam razão nenhuma. Só um disse: pode não, pode não. E renuía com a cabeça o Banglafumen. Mesmo quando falava com uma voz de qualidade diversa, costumava daquela terra de lugar e os outros reunindo também. Ah, pode não, com o vozeio soturno. Nos tempos antigos devia de ter sido assim. Gente tão incélebres conforme eu nunca tinha divulgado nem ouvido dizer na vida. O das esporas foi de se amontoar num jumento, e esse era o único animal de sela que ali tinham. Eu acho que montou para oferecer a gente maior vulto de respeito. Tocava batendo palma na mão da anca do jegue, e veio vindo, para primeiro se presenciar. Olhei para todos, um tinha a barba muito preta, e aqueles seus olhos permeando. Mesmo em dia de horas tão calorosas, estava trajado com uma baeta vermelha, comprida, acho que por falta de outra vestimenta prestável. Ver o sacerdote. E essa gente tem piolho e muquiranas. O Nelson disse contrabaixo. Todos estavam com alguma garantia, que eram lazarinas, bocudas baludas, garruchas e bacamartes, escopetas e trabucão, peças de armas de outra idade. Quase que cada um era escudo de feições, curtidos muito, mas no escuro com sarro ravo, amarelos de tanto comer só polpa de buriti, e fio que estavam bêbados de beber tanta saeta. Um zambo troncudo, pero segurava somente uma cala-boca, mas devia de ser de braço terrível, no manobrar aquele cacete. O quanto feioso de dar pena, constado chato, o formo do nariz, estragada a boca grande demais em 3, e outro, que tinha uma foice encabada muito comprido e com um porongo pendurado a tiracol por uma embira. Cochichava com os restantes uma séria falação, a qual, uma espécie de pagelança. Artes vezes ele xingava, feito o demônio gemedeiro. Esse, que por nome de Constantino acudia, todos eles com saquinhos de chumbeiros e surrões, e polvorinhos de corno, o armamento tão desgraçado que mesmo assim não tomavam bastante receio de nossos rifles. Para nosso juízo, eles eram doidos. Como é que desvalimento de gente assim podiam escolher ofício de salteador? Ah, mas não eram. Que o que acontecia era de serem só esses homens reperdidos, sem salvação naquele recanto lontão de mundo, groteiros de um sertão, os cratonhamos daquelas brenhas. O Acauã me explicou que o Acauã sabia deles, que viviam tapados de Deus, assim nos ocos, nem não saíam nos solapos, segundo refleti, dando cria feito bichos, em socavas. Mas por ali deviam de ter suas casas e suas mulheres, seus meninos pequenos. Cafuás levantadas nas burgueias, em dobras de serra e no chão das baixadas. Beira de brejo, às vezes formando mesmo arruados. Aí plantavam suas rocinhas e às vezes não tinham gordura nem sal. Tantei pena deles, grande pena. Como era que podiam parecer homens de exata valentia? Eles mesmos faziam preparo de pólvora de que tinham uso, ralando salipre das lapas, manipulando em panelas, que era uma pólvora preta fedorenta que estrondava como espalhafato, e enchendo os lugares de fumaceira. E às vezes essa pólvora bruta fazia as armas rebentarem, queimando ou matando o atirador. Como era que eles podiam brigar? Conforme podiam viver?
E enfim meus companheiros apontaram em vinda e subiram a primeira ladeira, aquele tropeado de guerreiros em tão grande número numeroso. Quase eu queria me rir do susto então dos catrumanos. Mas foi não, porque eles não se aluíram do ponto onde estavam, só que olhavam para o chão, calados, acho que porque essa era a forma de declararem seus espantos. O do jegue, Teofrásio, que era quem capitaneava, deu alguma intimação para o da foice, e esse que dos anjos se chamava era o falador, e que foi quem veio adiante saudar o Zé Bebelo e render explicação. O senhor oturge, mestre, a gente viemos no Guaminhá, o senhor oturge. Ossos e queixos, e aquela voz que o homem guardava dos baixos peitos, era toa que nem de responder em ladainha dos santos, encomendação de mortos, reponsório. Ó senhor oturge, mestre, não temos costume, que estamos resguardando essas estradas de não vir ninguém daquela banda. O povo do Sucruiú, que estão com a doença, que pega em todos. O senhor é grande chefe, tanto dando uma sua placença. O senhor é vossa senhoria, peste de bexiga preta. Mais povoado da gente é o Pubo, que translada no brejão. O senhor com seus passaram perto de lá? Valor distante meia légua. As mulheres ficaram cuidando, e a gente viemos no Guaminhá. Faz 3 dias, cercar os caminhos do povo do Sucruiú. Estão dizendo que nem não estão enterrando mais os defuntos deles. Pode querer vir algum com recado trazendo a doença. E esta é a razão. Veio um querendo pedir auxílios, relatar bobagens, essas mongonçuias, essas brogúncias, mas teve de voltar. Deveras retornou. Não demos passagem. Estão a maldição dos azurros, castigo de Deus Jesus, povo do Sucruiú, gente dura de ruim. O senhor oturge, mestre. Convém desemendar desse lado, não passar no Sucruiú. Respraz, bexiga da preta. Essa é a doença. E aquele homem, o dos anjos, tinha largado a foice no chão, botou o pé em riba e abria os braços. Depois ficou de mãos postas. Acho que estava produzindo algum feitiço, com os olhos todos fechados. Ele era magro, da vista da gente não se ter. Os outros deles, devagarosamente, tinham vindo se chegando também. Zé Bebelo, seguro que por não de rir de sem caridade, armou o rosto reverso, aquele semblante serioso, e eles desconfiaram. Porque um que era velhusco e estava com o chapéu de palha corroído de todas as beiras, apareceu com o dinheiro na palma da mão, oferecendo a Zé Bebelo, como em paga, por perdoamento. Aqui era um dobrão de prata antigo do imperador, desses de 960 réis em cunho, mais que na Januária, por ele dão 2.000 réis, ainda por senhorinhagem de valer até os 10 na capital. Mas Zé Bebelo, com alta cortesia, rejeitou aquele dado dinheiro, e no catrumano velho não bem entendeu, pelo que permaneceu um tempo, como que ele ofertando na mão. Assim os outros não entrediziam palavras, que só arregalados espiavam, para Zé Bebelo e para a moeda, olhavam como se estivessem prestando contas de suas fortes invejas. O jeito de estremecer deles, às vezes, era uma banda, mas aquilo sendo de natureza constante do corpo e não temor, pois quando pegavam receio iam ficando, eram mais escuros, e respiravam com roncado rumor. Quietos ali, que aqueles homens, eu pensei, que nem mansas feras, isto é, que nem no comum tinham medo pessoal de tudo neste mundo.